Olá, alunos! Estamos entrando na nossa 18ª semana e nós vamos falar do trabalho na produção de açúcar, que foi quando o Brasil começou a produzir e exportar açúcar utilizando a mão de obra escrava. Para entender a aula de hoje, eu vou voltar aqui no PDF, aqui no material da aula passada, da 17ª semana, e a gente vai só relembrar o que aconteceu na aula passada. Na aula passada, nós falamos dos africanos longe do continente africano, falamos da dificuldade que eles tiveram em se adaptar aqui, que apesar de eles ter vindo da África, eles não vieram só de um lugar, eles vieram de vários lugares da África. E a principal ocupação deles no Brasil foi a produção do açúcar, nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos. Então, aqui nós respondemos essa pergunta que nós voltamos no capítulo 26 e respondemos essa pergunta aqui, né? Por que o autor usou a expressão, né, gente estranha de outras Áfricas? Porque eles vieram de vários outros lugares e se encontraram aqui no Brasil, de várias localidades diferentes da África, e se encontraram aqui no Brasil para trabalhar. Então, eles não se conheciam. Então, interdisciplinar, 18ª semana, ele vai falar exatamente do que eles vieram fazer aqui. Então, trabalho na produção de açúcar. Foi aqui, a partir de 1550, que o Brasil começou a exportar o açúcar. Para produzir esse açúcar, para tornar esse açúcar mais barato, eles começaram a utilizar a mão de obra escrava. Então, o açúcar era exportado para a Europa e dava bastante lucro, né? E no mapa a gente pode ver quais foram essas áreas que mais produziram açúcar. Então, aqui, extração do pau-brasil, essa área verde. E o cultivo da cana-de-açúcar foram nessas áreas amarelas. Então, está aqui na cidade de Olinda, na cidade de São Cristóvão, aqui na capital, que era São Salvador, que hoje é Salvador, em Ilhéus, na Bahia, né, São Jorge dos Ilhéus, na Bahia, Santa Cruz, Porto Negro, Nossa Senhora da Vitória, Espírito Santo, e aqui São Sebastião do Rio de Janeiro, e também aqui em São Santos, né, no litoral paulista hoje. Então, nesses lugares em amarelo era onde era produzido o açúcar, produzido e exportado. Nessa época aqui, nós vemos que também ainda existia um movimento, né, na extração do pau-brasil. Eles também utilizaram mão de obra escrava, mas foi em pequenas quantidades. A maior quantidade de mão de obra escrava foi nos engenhos para a produção de açúcar. Então, aqui, quais eram as principais atividades econômicas do Brasil no século XVI? Então, a principal de todas era o cultivo da cana-de-açúcar, mas havia também a extração do pau-brasil. Então, aqui na legenda também eu posso ver que esse quadradinho ele indica uma capital, esse pontinho aqui indica a cidade. Então, praticamente, a letra B está respondida, né? Qual era a capital do Brasil na época retratada no mapa? Então, vou ver onde tem um quadradinho. Olha, já estou dando uma dica, né? E você vai responder. Então, os engenhos, eles eram grandes propriedades onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar para ser comercializado, para ser exportado. Além do canavial, nele se encontrava a Casa Grande, que era o lugar, né, onde ficava o senhor que produzia, a casa onde vivia o dono do engenho, a sua família. Lá também tinha a senzala, que era o alojamento dos escravos, e a capela, que era uma pequena igreja dentro do engenho. Nos engenhos também ficava ainda equipamentos da produção de açúcar. Então, para o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar era necessário muitos trabalhadores.
né? E o trabalho era pesado, exaustivo, muitas vezes chegava até 18 horas por dia. Então, os escravizados eram vigiados todo o tempo, submetidos a castigo físico. Nessa época aqui, gente, eles começavam a fugir para dentro das florestas, os que conseguiam fugir, para se livrar desse trabalho todo. E eles eram presos, eram capturados, e os que conseguiam continuar fugidos, eles formavam quilombos, né? Que era o lugar onde eles se escondiam e formavam a comunidade deles. Até hoje existem quilombos no Brasil, e a gente pode ver que é uma parte da nossa história bem difícil. Então, a imagem está detalhando esse engenho. Nós podemos ver aqui na imagem a casa grande aqui em cima, e aqui o engenho. Aqui tem uns escravos, né, em cima de uma plataforma aqui, Então, bora ler aqui. Qual local foi retratado na pintura? Que local é esse, gente? Tá escrito aqui, né? Detalhe da pintura, engenho. Até na pintura já está escrita a resposta. Então, quem são as pessoas retratadas na pintura e o que elas estão fazendo? Então, você vai escrever aqui quem são essas pessoas e vai dizer também o que elas estão fazendo, ok? Espero que vocês tenham entendido, que compreendam. Qualquer coisa, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Abraços a todos.